Olá! Começa agora Telecurso Pedagogia. Introduziremos com o curso de História da Educação para futuras pedagogas. Você vai assistir agora a teleaula número 1. Aqui você vai ver a trajetória de Max Weber e John Dewey. Carl Emil Maximilian Weber. Nasceu na Alemanha no dia 21 de abril de 1864. Era formado em Direito e doutor em Economia. Foi professor de Economia na Universidade de Heidelberg e um dos pensadores mais importantes para a construção da sociologia. Contribuiu para o desenvolvimento da filosofia, política, economia, história e direito. Weber procurava entender as mudanças sociais da Revolução Industrial que persistiam em seu tempo. Sua concepção era a mesma quando se referia aos fatores econômicos do mundo social e individual. Acreditava que os estímulos das ações dos indivíduos, mediante o seu convívio diário, eram os principais motivos que estabeleceriam o rumo dos processos de mudança social. Com isso, desenvolveu a ideia de ação social. A ação social é a intenção que o autor propõe para a resposta que deseja de seu interlocutor. Weber estava mais interessado aos fatores que se ligavam ao indivíduo, simplesmente por acreditar que não era a estrutura das instituições ou a condição econômica do sujeito que influenciaria em suas ações. Para ele, as crenças, as ideias e os valores eram as grandes causas das mudanças sociais. Acreditava que os indivíduos tinham a liberdade para agir e modificar a sua realidade. Só existia ação social quando o indivíduo tentava estabelecer algum tipo de comunicação a partir de suas ações com os demais. Determinou 4 tipos de ações sociais. Ação racional com relação a fins. O autor procura atingir um propósito e age racionalmente para consegui-lo alcançá-lo. Ação racional com relação a valores, ações tomadas segundo os valores morais do sujeito que a pratica. Ação afetiva, ação em que o sujeito age com seu sentimento. Ação tradicional. O sujeito age pelo pressuposto da tradição sem o auxílio da razão. Para Weber, o avanço da ciência e do capitalismo moldou o mundo de maneira que todos os espaços coletivos, políticos e corporativos ficassem presos nas mesmas rotinas. A burocracia que Weber refere-se é vista como um ponto positivo, pois significa a organização da razão e eficiência de atividades coletivas em que cada um exerce sua função específica. Weber via a educação de forma racional e burocrática, onde a sociedade passa a agir de forma a diferenciar o outro e também a respeitar as leis. A educação é preparatória, o indivíduo passa a desempenhar tarefas, funções que já estão estabelecidas pela vida. A educação passou a ser um pacote de conteúdo e de disposições voltadas para o treinamento de indivíduos que tivessem de fato condições de operar essas novas funções. Suas contribuições são importantes para a nossa reflexão e também para as ações pedagógicas. A sociologia de Weber nos faz pensar que, embora as coisas já estivessem prontas quando nascemos e estejamos obrigados a agir conforme essas regras, precisamos considerar que foram criadas por outros indivíduos, assim como nós, em outros tempos, e continuam a ser criadas, sendo feitas para serem mudadas. E, portanto, nós também participamos disso. Realizou estudos econômicos, sociológicos, políticos, religiosos e públicos. Faleceu de pneumonia em Munique, na Alemanha, no dia 14 de junho de 1920. Não se teria jamais atingido o possível se não se houvesse tentado o impossível. John Dewey nasceu em Burlington, numa cidadezinha de Vermont, nos Estados Unidos, em 20 de outubro de 1859. Na escola onde estudou, teve uma educação desanimadora, mas que foi reparada pela criação que recebeu de sua mãe e que recebia tarefas que despertavam sua responsabilidade. Cursou artes e filosofia e tornou-se professor de várias faculdades. Escreveu sobre filosofia e educação, arte, religião, moral, teoria do conhecimento, psicologia e política. Defendeu a utilização de métodos e atitudes experimentais. Influenciou educadores de várias partes do mundo. No Brasil, motivou o movimento da Escola Nova, liderado por Anísio Teixeira, ao proporcionar atividade prática e a democracia como elementos primordiais da educação. Na pedagogia, sua teoria afirmou na chamada educação progressiva,
educando a criança como um todo, visando seu crescimento físico, emocional e intelectual. Acreditava que os alunos adquiriam melhor os ensinamentos a partir das práticas manuais, desenvolvendo suas próprias opiniões. Isso fez com que a democracia e a liberdade de expressão ganhassem força e permitissem maior progresso das pessoas. Outro aspecto de sua teoria é a crença de que a sabedoria é construída de consenso, pois ocasiona discussão coletiva. O aprendizado se dá quando compartilhamos experiências, e isso só é possível num ambiente democrático, onde não haja barreiras ao intercâmbio de pensamento. Foi o que ele escreveu. Por essa razão, a escola deve promover práticas conjuntas e situações de cooperação, ao invés de lidar com as crianças de forma separada. Ele acreditava que, para o êxito do processo educativo, só precisava de um grupo de pessoas trocando ideias, sentimentos e experiências sobre as práticas do dia a dia. Para Dewey, a escola deve ser o local onde os indivíduos se encontram para educar e serem educados. E o aprendizado só acontece quando os alunos são colocados diante de problemas reais. Educar, portanto, é mais do que reproduzir conhecimentos. É incentivar o desejo de desenvolvimento contínuo, preparar pessoas para transformar algo. Para ele, o professor deve expor os conteúdos escolares na forma de problemas e nunca dar as soluções já resolvidas. Ao invés de começar com conceitos já produzidos, ele deve usar métodos que façam com que o aluno raciocine e elabore seus próprios pontos de vista, para depois confrontar com o conhecimento sistematizado. Deve-se estimular o aprendizado e não apenas fazer com que o aluno decore o que está aprendendo. O aluno deve estar numa verdadeira situação de experimentação, a atividade tem que interessá-lo, tem que haver um problema a resolver, ele precisa possuir os conhecimentos para agir diante da situação e deve ter a chance de testar as suas ideias. Algumas obras ele mesmo escreveu e outras foram pessoas que escreveram sobre as percepções dele. Dewey faleceu no dia 1º de junho de 1952, aos 93 anos. A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida.